Rodada 28 do Brasileirão Série A. Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentaram no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E o Palmeiras venceu por 2-1 a equipe do Atlético Mineiro. O Allianz estava recebendo o show do Bruno Mars, não é isso? Então, por isso o Palmeiras teve que jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Vitória do Palmeiras por 2-1. Aliás, confundi aqui, né? O show do Bruno Mars foi no Morumbi, no domingo. E no sábado estava tendo show do Eric Clapton no Allianz Parque. Então, os dois times aí tiveram que ir para outro lugar jogar. O São Paulo acabou indo jogar lá no Mané Garrincha. Mais um que foi para lá, né? Porque ainda no sábado também teve o jogo do Botafogo com o Grêmio Garrincha também. Mas aí não tem nada a ver com show, não. Enfim, o Palmeiras venceu por 2-1. 2 gols de pênalti do Rafael Veiga. O primeiro no final do primeiro tempo. Esse pênalti gerou menos polêmica. Veiga foi lá e converteu, inclusive o Everson poderia ter defendido, né? Ele acerta o canto, a bola não vai muito no canto assim também, só que foi muito forte. Mas mesmo assim dava para ele ter defendido e muitos consideraram então uma falha ali do goleiro Everson, vi muito atleticano reclamando. Até porque ele cometeu outras falhas recentes também. O Hulk empata o jogo no segundo tempo, num belíssimo gol de falta, né? O Hulk fazia tempo que ele não acertava, tem uma época assim que ele faz um atrás do outro. Fica até com medo, né? Que tem Atlético Mineiro e Vasco pela Copa do Brasil quarta-feira. Espero que ele esteja com a pontaria não acerte nenhuma nesse jogo. Mas aí ele mandou no ângulo, o Everton não pulou, não tinha o que fazer também, né? Mas nem saiu na foto. 1-1, né? Nesse momento, empate. E aí, já para a reta final, faltando 4 minutos para chegar aos 45, e ainda tinha os acréscimos, né? Mais um pênalti para o Palmeiras. Esse gerou um pouco mais de polêmica, se foi, se não foi. Foi dado, o Rafael Veiga foi bater de novo. Converteu e o Palmeiras venceu por 2-1. O Atlético Mineiro está focado nas Copas. Ele tem chance de ganhar a Copa do Brasil, tem chance de ganhar a Libertadores. Está na semifinal das duas, encara o Vasco na Copa do Brasil, o River na Libertadores. Serão jogos difíceis, vai decidir as duas partidas fora de casa. Poupou alguns jogadores, o Paulinho não foi titular novamente, né? Dessa vez a dupla titular foi Davidson e Hulk. Muito legal a cena do Davidson, né, cumprimentando todo mundo do Palmeiras antes do jogo começar. Atrasou um pouco o início da partida por conta disso. O Hulk foi lá, fez o gol de falta. O Paulinho, mais uma vez, nem no banco de reserva ficou, né? Não é a primeira vez que ele não é relacionado, nem no banco ele fica. E aí no segundo tempo, que também começou no banco, entrou o Vargas, que não é titular, né? Obviamente. Mesmo assim, sempre é convocado para o Chile para ver a situação da seleção chilena. Não que o Vargas seja um jogador ruim também, mas ele já está com a idade mais avançada. É reserva do time dele, na seleção ele é titular absoluto, né? Não à toa, o Chile é o lanterna das eliminatórias e vai enfrentar o Brasil na próxima data FIFA. Bom, vitória do Palmeiras que mantém o time na briga pelo título. Agora ele está com um ponto a menos apenas do que o Botafogo. O Botafogo que empatou em 0-0 Grêmio lá no Mané Garrincha. 0-0, teve a expulsão do Monsalve já na reta final, muito reclamado dos jogadores e pela comissão técnica do Grêmio. O diretor do Grêmio também deu entrevista depois da partida falando que o Grêmio não foi lá para empatar, foi para vencer. De qualquer forma, a expulsão do Monsalve não influenciou no resultado da partida, né? O Botafogo teve um gol anulado antes disso. Antes ou depois, na verdade, eu não lembro agora, porque eu não vi o jogo ao vivo. Nos melhores momentos eu não lembro a ordem dos acontecimentos. Mas teve um gol do Botafogo anulado ali. O Júnior Santos está de volta, né? Eu achava que ele só ia voltar no ano que vem. Voltou, um reforço muito importante para a reta final do Botafogo. Ele teve um início de temporada brilhante, né, no Campeonato Carioca, na pré-Libertadores. É o artilheiro da Libertadores com 9 gols. E ele faz a jogada de gol que acaba sendo invalidado por impedimento. Realmente estava um pouquinho na frente. Gol bem anulado do Botafogo, que criou mais chances, teve mais posse de bola, mas o Grêmio não fez uma partida ruim. Foi melhor, inclusive, ao meu ver, do que contra o Flamengo. E principalmente, né, do que a derrota para o Criciúma no meio da semana, naquele jogo atrasado lá do primeiro turno. Agora, um resultado negativo para o Botafogo, né, enfrentar um time que está brigando para não cair e não conseguir vencer. Mas isso também eu acho que pode ter sido um prejudicial jogar no Mané Garrincha, né? Por que vendeu esse mando de campo? Tinha necessidade? Acredito que não, né? No domingo, o Juventude enfrentou o Red Bull Bragantino, os dois empataram em 1-1. Luiz Mandaca abriu o placar para o Juventude no começo do segundo tempo e na reta final o Eduardo Santos empatou para o Bragantino. Terminou 1-1. Eu falei terminou. Um placar que é ruim para as duas equipes. As duas no momento lutam contra o rebaixamento. O Bragantino numa temporada decepcionante. Acabou de vender o seu melhor jogador, o Elinho, vai fazer falta. E o Juventude chegou até as quartas de final da Copa do Brasil. Boa campanha, faz uma campanha
acima do esperado no Brasileirão. Jair Ventura conseguiu o bom trabalho do Roger Machado, mas esse era um jogo que se esperava vitória, né? Ainda mais saindo na frente do placar, acabou cedendo empate no final. É um resultado ruim para os dois, mas principalmente para o Juventude, por jogarem. Em Brasília também teve o clássico São Paulo e Corinthians, e o São Paulo venceu por 3-1, com o Lucas Moura, né, se redimindo pelo pênalti perdido na Libertadores. Ele perde o pênalti contra o Botafogo no tempo normal, ainda no primeiro tempo, quando estava 1-0 para o Botafogo. E aí, na disputa de pênaltis, ele até converte, né, mas o John quase pega, inclusive. E ficou aquela coisa, quem vai bater? Tava ali discutindo o Lucas, o Caleri e o Luciano, que o Luciano já queria ter batido na Libertadores, né, o Lucas bateu, e o Luciano tava com a bola para bater, o Caleri tirou a bola do Luciano e deu pro Lucas. Dessa vez não desperdiçou. O Hugo até acerta o canto, não consegue fazer a defesa, né? O Lucas bateu bem dessa vez. E aí tivemos a expulsão do Fagner, né? Justamente no lance do pênalti, né? O Fagner foi expulso por fazer o pênalti, que foi realmente, e mereceu o cartão amarelo. Se ele tivesse só amarelo antes, o Fagner já teve lances muito piores que ele não foi expulso. Mas ele já tinha um amarelo que foi bem bobo na primeira ocasião. E aí depois ele faz o pênalti e vai para o chuveiro mais cedo. O Lucas converte, então 1-0. Na segunda etapa, o Corinthians perde também o André Ramalho, mais um que é expulso, por dar uma cotovelada na cara do... Não lembro se foi do Bobadilha. Eu acho que foi do Bobadilha. E aí o André Ramalho também é expulso. Pouco tempo depois, gol do Arboleda de cabeça. O Corinthians até desconta com o Yuri Alberto. O Romero perdeu um gol inacreditável antes disso, né? Também perdeu algumas chances, mas nessa finalização ele foi muito bem. E o André Silva saiu do banco para fazer o terceiro gol e sacramentar a vitória do São Paulo. Poderia ter sido mais, né? Visto que ficou muito tempo com 2 jogadores a mais que o Corinthians, mas conseguiu vencer aí por 3-1, o que é importante, né? Depois de mais uma eliminação. O São Paulo tem uma chance muito pequena de campeão brasileiro, mas pequena mesmo, eu não acredito de forma alguma. Mas é importante vencer o clássico, né? Para dar tranquilidade ao Zubeldia e também aos jogadores, né? O Lucas indo lá, convertendo pênalti, provando que aquilo que aconteceu na quarta-feira não define ele, né? Mas não é assim, o Lucas já esteve jogando mais, né? E acho até engraçado que ele tenha ido para a seleção no momento que ele não tá jogando bem. Ele foi convocado para o lugar do Savinho, né? Na última data FIFA, depois que ele foi cortado. Dessa vez o Savinho voltou de boa e o Lucas não foi convocado, né? Diretamente pelo Dorival. Agora, pro Corinthians é aquela coisa, tá vencendo, quando ele vence, ele não sai da zona. Se perder, aí que não vai sair mesmo, né? E aí pode cobrar para botar na conta do Fagner pela expulsão no final do primeiro tempo, e do André Ramalho também, mas acho que principalmente do Fagner, né? Fortaleza venceu por 1-0 o Cuiabá no Castelão, segue aí invicto dentro do Castelão Fortaleza e segue sonhando com o título ainda. 2 pontos atrás do Botafogo, não tem mais um jogo a menos, mas segue ali na bola do Botafogo e também do Palmeiras. Então Hércules fez o gol da vitória do Fortaleza, enquanto isso o Cuiabá, que mais uma vez fez uma partida horrível, né? Apenas 2 finalizações do Cuiabá, um chute. Um desses 2 chutes foi na direção do gol, mas não levou perigo nenhum para o João Ricardo, que inclusive é o goleiro que mais fez defesas no Campeonato Brasileiro. Mas o Cuiabá segue lá na vice-lanterna esse ano. Acho que acontece o primeiro do Cuiabá. O Atlético Goianiense venceu por 1-0 o Fluminense. Jogo polêmico. O Janderson fez o gol da vitória. Mas o que aconteceu, né? Nesse lance do gol do Janderson, a bola teria saído ou não, né? Foi para a revisão do VAR. E aí constataram que a bola não saiu toda. A imagem que mostraram na TV não dá para ter certeza. Me parece sim que tem um pedacinho muito pequeno da bola no campo. Isso é o suficiente para que o gol seja validado. Mas poderia ter um zoom, né? O problema é que quando dá zoom, a qualidade da imagem fica horrível, né? Principalmente aqui. Eu imagino um lance na Argentina, na Bolívia, por exemplo. Você vai ver jogo da Bolívia nas eliminatórias, a imagem é uma coisa horrorosa. Parece que nós estamos vendo uma transmissão de 2001. Um jogo de 2001 do Brasileirão tem imagem melhor do que as dos jogos da Bolívia na eliminatória. Mineirão, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Vasco. O Vasco saiu na frente ali no tempo, aos 41 minutos. Verrete abriu o rebote do Cássio
e abriu o placar para o Vasco. Chegou a 9 gols no Brasileirão Verratti, agora ele é o vice-artilheiro junto com o Flaco Lopes e com o Estevão, só está atrás do Pedro que não joga mais esse Brasileirão, então ele entra na briga aí para terminar com o prêmio, com o troféu Roberto Dinamite, que vai ser entregue para o artilheiro pela primeira vez. Tomara que o Verratti possa conseguir, né, um jogador representando o Vasco, levar um prêmio que leva o nome do maior ídolo da história do clube. Bom, o Cruzeiro com empate com o Zé Ivaldo no segundo tempo, de cabeça. Léo Jardim tentou ao máximo ali se esticar para chegar na bola, mas não conseguiu, né? Foi a cabeçada no canto. O Lucas Piton, mais uma vez, falha no jogo aéreo, né? Impressionante. No jogo contra o Atlético Paranaense, os 2 gols que saíram em cima dele, na Copa do Brasil, e agora também esse jogo aí que custou uma vitória para o Vasco. Um empate não é um resultado ruim. É o segundo jogo do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro, apesar de que ele não estava na beira do campo porque cumpriu a suspensão que aconteceu ainda na época do Fluminense, né? Ele teve que cumprir agora. Mas o time foi treinado por ele e jogou melhor do que jogou contra o Libertad. Fato também de que não teve um jogador expulso, né? Contra o Libertad, o Lucas Romero foi expulso. Nesse jogo, o Vasco, que teve um jogador expulso, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, foi expulso, ao meu ver, até um pouco injustamente, né? Eu compararia com o lance do Bruno Fernandes na Premier League, no jogo do Manchester United contra o Tottenham. Foi praticamente a mesma coisa, o Bruno Fernandes também foi expulso, mas, na minha opinião, nenhum dos dois deveria ser expulso. Não foi de propósito, os caras estavam escorregando e o lance não estava perto do gol, então não tinha por que dar cartão vermelho, não era o último homem, não era nada. Completamente sem querer, se quisesse dar amarelo, beleza, mas vermelho um pouco exagerado. Bom, o Vasco não foi tão prejudicado quanto o United, né? Eu acho que o United ia perder de qualquer maneira também. O Vasco acabou empatando mesmo 1-1 com o Cruzeiro. O Cruzeiro se mantém ali na 7ª posição e o Vasco chegou ao 9º lugar com mais um ponto somado. O Internacional venceu por 3-1 Vitória. Alan Patrick fez o primeiro gol de pênalti e fez os outros 2. Um golaço, inclusive, que foi o segundo gol do Inter. Que golaço que o Wesley marcou. Um bom campeonato para ele, que fez um 2023 muito ruim pelo Cruzeiro. 2024 dele no Internacional está sendo bom. Bem melhor do que de outros jogadores que tinham muito mais expectativa, como é o caso do Borré e do Ener Valencia, que estão muito mal, né? Principalmente o Valencia. O Wagner Leonardo fez o gol do Vitória, né? Isso quando ainda estava 2-0 para o Inter. O Leonardo desconta para o Vitória, zagueiro artilheiro do Leão. Mas no finalzinho o Wesley faz mais sacramento a vitória do Internacional. 3-1. Chega a 9 jogos de invencibilidade do Internacional. Melhor momento do time na temporada. E chega no pelotão de cima. O Roger Machado diz que acredita que o Inter pode ser campeão ainda. Matematicamente é possível. Eu acredito que não vai dar para chegar. Mas o Inter deve conseguir pelo menos uma vaga na Libertadores, que salvaria o ano de certa forma, né? Mas é mais uma temporada sem título, que esse time, com todo o investimento que fez, almejava vencer, né? E ainda almeja, nas palavras do seu treinador. O Vitória segue brigando contra o rebaixamento, é um time que é muito difícil de se enfrentar, principalmente no Barradão, e às vezes também apronta as suas fora de casa. O Bahia venceu por 1-0 o Criciúma na Arena Fonte Nova. O Cauli fez o gol da vitória, golaço do Bahia, golaço do triunfo, né? Ele fez o gol do triunfo do Bahia. O Criciúma segue ali naquela zona perto do rebaixamento, né? Ele não está na zona de rebaixamento, venceu o Grêmio na última rodada fora de casa, agora ele fez um jogo padrão Cuiabá contra o Fortaleza, né? Deu sorte de levar 1-0 só, porque o Bahia produziu para mais, mas o triunfo veio com o gol do Cauli. 1-0 também para o Flamengo contra o Atlético Paranaense, e depois dessa vitória, o Tite foi demitido. Demitido na manhã dessa segunda-feira, o Gerson fez o gol de cabeça no final do jogo para salvar, né, o Flamengo de mais um empate negativo. O Atlético Paranaense muito mal também no ano do seu centenário, pode acabar até sendo rebaixado, né? Ganhou apenas o campeonato estadual e pode ainda terminar com rebaixamento porque ele está próximo da zona e não vence no Brasileirão há 2 meses. É um momento terrível aí para o Atlético Paranaense, que trocou de treinador recentemente, demitiu lá o Varini, contratou o Luiz Gonzalez, um ídolo do time como jogador. Vai fazer a mesma coisa agora, né? Vai colocar um ídolo do time para treinar, que é o Felipe Luiz. Eu vejo o Felipe Luiz com muito potencial para ser um grande técnico no futuro, desde quando ele era jogador ainda no Atlético de Madrid, né? Ele já falava muito bem da questão tática e estava estudando ainda quando estava ali na reta final da carreira no Flamengo, né? Ganhou o título com o Sub-20, ganhou o título com o Sub-17. Só que ele pega um trabalho no final de temporada, né? Tendo uma semifinal de Copa do Brasil para jogar ainda. É a chance de título que o Flamengo tem. E com a obrigação, né, de levar o time até a Libertadores. A gente não sabe ainda até se o Felipe Luiz vai ser o técnico até o final do ano. Pode ser que ele fique até esse período da Copa do Brasil apenas, ou até a data FIFA, né? Para o Flamengo ter mais tempo para acertar um treinador. Fato é que ele vai treinar o time, pelo menos nesses 2 próximos jogos, na Copa do Brasil, na ida contra o Corinthians, e no final de semana pelo Brasileirão.
E o Gabigol foi titular ontem. Não fez gol, né? Quem fez foi o Gerson, né? Todo mundo que foi convocado com um pouco de crítica, né? Em cima da convocação fez gol, né, mano? Gerson, Martinelli. Vamos à classificação, então, após 28 rodadas. O Botafogo tem 50 pontos, o Palmeiras 56 e o Fortaleza 55. Os três times aí firmes e fortes na briga pelo título, todos com 28 jogos. O Flamengo tem 27 partidas e 48 pontos. A mesma coisa vale para o São Paulo, que também... Aliás, desculpa, o São Paulo tem 28 partidas, né? O Flamengo tem 27, São Paulo tem 28, jogou todos os jogos e tem 47 pontos. O Bahia tem 45, o Internacional sim tem um jogo a menos, que é contra o Flamengo. O Inter tem 45 pontos, 3 pontos a menos que o Rubro Negro, e essa partida a fazer, né, contra eles, que deve acontecer não ainda nessa data FIFA, né? O Flamengo não ia querer jogar agora, se eles quiserem mudar a data lá do jogo. Mas enfim, esse jogo pode definir ali alguma coisa para os dois, mas eu acho que o título é mesmo entre os três primeiros, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, principalmente entre Botafogo e Palmeiras. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 43 pontos, o Vasco é o nono com 36, o Atlético Mineiro também tem 36, o Vasco fica à frente porque tem uma vitória a mais que o Galo, seu adversário na Copa do Brasil. O Bragantino é o 11º com 33 pontos, o Juventude também tem 33, o Grêmio é o 13º com 32, a mesma pontuação do Criciúma. O Atlético Paranaense é o 15º com 31, o Vitória é o 16º com 28, e dentro da zona de rebaixamento, abrindo a zona, o Corinthians tem 28 pontos também, só que ele 2 vitórias a menos do que o Vitória. O Fluminense tem 27 pontos, o Cuiabá 23 e o Atlético Goianiense chegou a 21 com a vitória sobre o Fluminense nessa rodada. O Pedro ainda é o artilheiro com 11 gols, com 9 temos Estevão, Hulk, Flaco Lopes e Verratti. E nas assistências o Estevão lidera também com 7, ele que estava lesionado, né? Por isso até não foi convocado para a seleção.